copia, mas não faz igual. De certa forma, eu usaria essa frase para definir The Other Black Girl, ou como foi traduzido aqui no Brasil, A Outra Garota Negra, que chegou recentemente aqui pelo Star Plus, que constrói uma trama que eu acho que é muito instigante, mas que ao flertar com o sobrenatural, acaba evocando ao que o Jordan Peele já fez, mas que não precisava, ao meu ver, disso. Eu vou falar sobre a série sem spoilers, mas antes, por favor, só deixa o like nesse vídeo, não te custa nada e ajuda muito eu continuar fazendo meu trabalho por aqui. A trama começa acompanhando Nella, que é a única funcionária negra numa editora chamada Wagner Books. O sonho da Nella é se tornar uma editora tal qual a Kendra Rae Phillips, que foi a única outra funcionária negra a se tornar editora naquela empresa na década de 1980. Logo, Hazel é uma nova funcionária contratada que anima a Nella pelo fato de ter uma outra pessoa negra dentro da empresa. Mas será que a Hazel é uma pessoa a se confiar? A série é uma adaptação do livro da Zakiya Dalila Harris, que foi um acontecimento antes mesmo do lançamento, já que foi um livro disputado por várias editoras e acabou sendo lançado em 2021, mas antes mesmo disso, a autora já estava trabalhando nessa adaptação ao lado da Rashida Jones. Inclusive, curiosamente, a Rashida Jones já participou de The Office, que é uma outra série que tem esse caráter de se passar no local de trabalho e acompanhar as loucuras presentes ali. Mas enquanto The Office vai muito mais pro lado da comédia absurda, que pelo que eu vejo pessoas falando que trabalham em empresas não é tão absurdo assim, no caso de Other Black Girl, essa parte da empresa, do local de trabalho, pra mim é a mais interessante da série como um todo. Porque ela surge justamente como essa forma quase que de sátira desse local de criticar esse tipo de empresa que se diz muito diversa, muito atenta à inclusão, mas que de fato só faz isso até a primeira página no máximo ou quando rola algum perigo de cancelamento. Eu acho boa a forma como a série desenvolve essa questão da Wagner Books como esse local majoritariamente branco e onde a Nella se encontra meio que isolada ali, sozinha, sem uma voz ativa, e ao passo que a Hazel vai para dentro ali do local, ela encontra uma aliada para ela poder passar por esse processo de encontrar uma voz, dela poder se posicionar mais, de fazer as outras pessoas a escutarem. Como a Nella tá nessa empresa já há um tempo e ela tem esse sonho de crescer ali dentro, de ir aumentando na carreira, só que sem comprometer quem ela é no processo disso tudo. E a Nella é uma personagem que tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, porque ela cai naquele lugar de ser uma personagem principal meio ingênua muitas vezes. Parece que falta meio que uma expertise um pouco maior para ela como lidar com certas situações, que ela vai pelo caminho mais burro, que dá um pouco de raiva às vezes, mas isso surge quase como de uma forma para contrastar a figura dela com a da Hazel, que já é essa personagem muito mais esperta, ela fala as coisas mesmo, ela se posiciona, ela meio que tá ali em certo nível para incomodar aquele local, e por ela tá tudo bem acontecer tudo isso. Eu vejo que a série nesse prisma, ela tem algo muito potente para se contar, nesse sentido de como usar o sistema ao seu favor, sem exatamente comprometer quem você é no processo. Isso eu acho muito forte, ainda mais quando vem essas camadas de elas são mulheres negras dentro dessa indústria, dentro dessa empresa que por décadas foi tomado por pessoas brancas. Isso somente por si já traria algo muito bom para essa série, ainda mais se você pensa que tem a questão da Kendra Rae na década de 80, como daria para fazer esse paralelo de passaram-se décadas, os tempos são diferentes, mas as mudanças, por mais que elas tenham acontecido, no todo parecem meio insignificantes quanto o status quo mantém-se o mesmo, basicamente. Porém, a série também tem esse fator misterioso, barra sobrenatural, circundando a história principal da Nella e se aproximando dessa história conforme os episódios vão passando, que eu não falei que são 10, cada um ali com meia hora mais ou menos de duração. A série em si já abre ali na década de 1980 com a Kendra Rae experienciando coisas estranhas, aí corta-se para o tempo presente. E aí tem um mistério de o que estava acontecendo e o que aconteceu com a Kendra Rae. Aí em paralelo a isso tem a questão de que a Nella simplesmente recebe um bilhete misterioso que fala para ela sair da Wagner Books. E aí a escala vai aumentando em torno desses mistérios e desse sobrenatural nessa história. Pra mim essa foi a coisa menos interessante na série como um todo, porque primeiro, não me pegou muito esse lance do mistério, do sobrenatural, porque eu sinto que isso me tirava muito do que era o mais legal na série, que era justamente essas relações e o local de trabalho para essas pessoas negras.
Até porque eu sinto que a forma como a série é construída, muito do episódio não se foca nisso. E aí parece que essa parte sobrenatural, misteriosa, é guardada ali pro finalzinho, quase pra criar essa estrutura de ter algo no final que faz você querer voltar pro episódio seguinte, sendo que pra mim não precisava disso. E mais até, eu sinto que a parte quando a gente chega no final da temporada, conclusiva mesmo, não é tão conclusiva. Parece que a série, ela meio que para na metade do caminho, e não exatamente que houve um arco durante a temporada como um todo de, sei lá, um começo, meio e fim, mas ficou alguns ganchos. Eu acho que fica muita coisa aberta nessa temporada no final das contas, nessa coisa de, será que vai ter uma segunda temporada de fato? Ou será que vai acabar aqui? E se acabar do jeito que acaba, eu não sei se eu gosto muito da forma como acaba. E enquanto eu estava assistindo A Outra Garota Negra, tinha alguma coisa me incomodando aqui atrás da cabeça que eu tava, mas isso aqui tá me lembrando alguma coisa. E quando rolou o clique, que eu entendi que isso estava me remetendo ao Corra do Jordan Peele, eu fiquei um pouco incomodado no sentido de que o Corra, pra mim, ele é o filme que meio que trouxe para o mainstream, de uma forma geral, esse lance do horror negro, do horror social. E ele consegue equilibrar muito bem esse fator com a comédia da história ali que ele está contando. E aí eu fui até pesquisar depois e eu vi que a autora do livro disse que uma das inspirações para ela escrever essa história, o Other Black Girl, foi o Corra do Jordan Peele. E até aí não tem nenhum problema. Eu acho que existem histórias aí para servirem de inspiração, de referência, para se contar outras. Só que o que me incomoda dentro dessa série é que, justamente, esse fator sobrenatural, ele não me pegou e eu sinto que ele fica num lugar meio engessado, como eu disse, parece que ele foi estruturado dentro da série para deixar o gancho pro próximo episódio e acabar sem ter respostas conclusivas no final das contas. Sendo que, ao meu ver, não tinha necessidade desse fator existir para essa série funcionar bem, porque eu acho que sem isso ela já é muito boa. Eu volto lá na frase do começo desse vídeo, que eu acho que define essa série, que é o copia, mas não faz igual. Eu acho que há uma certa semelhança muito grande com o que o Jordan Peele fez, que eu acho que acaba tirando alguns pontos dessa série de uma forma geral, e mais uma vez, como eu disse, não precisava desse elemento para a série funcionar, já existe algo potente e poderoso nessa história que ele quer contar e dava para fazer vários paralelos da história presente com a história da década de 80, da história da Nella com a Razel e das outras editoras brancas que tem na empresa que tem essa questão de competitividade. Dava para seguir por muitos caminhos, mas parece que isso constantemente é meio que eclipsado por conta desse mistério que conforme a temporada vai passando, vai ganhando mais destaque, mas que aí quando chega no final ele não entrega nada muito conclusivo nesse sentido, e eu acho que tira um pouco da força da história por si só. Eu acho que nem toda história de suspense, horror social precisa desse fator sobrenatural dentro da história. Às vezes o terror da realidade, infelizmente, já é o suficiente. Você vai assistir A Outra Garota Negra? Você assistiu? O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, vamos trocar uma ideia sobre a série. Assina o canal para fazer parte aqui da comunidade do Bilheteirama. O joinha, como eu já disse, ajuda demais esse vídeo chegar a mais pessoas e eu continuar fazendo meu trabalho por aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.